Em uma das animações mais emblemáticas da história do cinema, A Viagem de Chihiro, temos a nossa querida protagonista, que ao entrar em um novo mundo passa a trabalhar para a feiticeira Yubaba. Neste momento, ela perde o seu nome e também corre o risco de perder a sua própria identidade. E o que a Chihiro, a Cinderela e o Denji do anime Chainsaw Man têm em comum? Todos eles vivem em situação de trabalho análoga à escravidão. E por mais que sejam histórias de fantasia, muita gente aqui no mundo real passa pela mesma situação. Atualmente, mais de 50 milhões de pessoas vivem nessas condições. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre escravidão, que persiste mesmo nos dias de hoje, pode ser? Pode ser. É isso, pessoal. E uma das animações que eu mais gosto de assistir, e acredito que muita gente gosta, é A Viagem de Chihiro. Acredito que seja uma das animações mais famosas do Hayao Miyazaki, que é um grande animador. Muita gente gosta, né, das animações dele. E A Viagem de Chihiro tem várias perspectivas, né? Tem várias coisas que a gente pode observar nessa animação, e uma delas é a situação de trabalho análoga à escravidão. E realmente eu ainda não tinha parado para pensar muito nisso, nessa perspectiva. Chihiro fala muito sobre uma viagem, né, sobre autorreflexão, conhecimento e várias outras coisas. Só que o trabalho escravo fica muito claro nessa animação também. E a gente tem então a Chihiro, né, ela está se mudando com os pais. Vou relembrar aqui para quem não assistiu ou para quem não lembra mesmo. E a Chihiro então está se mudando com a família dela, e daí a família se perde e eles acabam entrando em um túnel. E daí eles vão parar então num mundo diferente, num mundo em que existem vários espíritos e criaturas diferentes e feiticeiros. E a Chihiro, ela fica presa nesse mundo e ela começa então a trabalhar para essa feiticeira, e o Baba que ela coordena, então ela é tipo a rainha desse outro mundo, e a Chihiro então precisa trabalhar para essa mulher, senão ela corre o risco de ser transformada em um porco, assim como seus pais. Então assim, logo no começo do filme ela assina um contrato em que ela perde o nome, então ela começa a ser chamada de outra coisa, e nisso ela também corre o risco de perder a própria identidade, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas não conseguem se libertar desse mundo, ela fica presa nessa situação, as pessoas começam a ficar presas nesse mundo e continuam trabalhando ali de forma escrava. Eles não recebem nada pelo trabalho que eles fazem na casa de banho para essa feiticeira. E é muito um exemplo de trabalho escravo. Essa animação é do ano de 2001, só que é muito, se a gente for parar para pensar, é algo que acontece nos dias de hoje. A gente tem alguns dados, né, da Organização Internacional do Trabalho, que diz que a cada 8 pessoas escravizadas que fazem, né, trabalho forçado, uma é uma criança. Então, cerca de 3,3 milhões de crianças são forçadas a trabalhar. E a Chihiro tem apenas 10 anos. Então, assim, é uma história que denuncia algo que acontece nos dias de hoje. E é muito interessante a gente ver esse comparativo, né, Vicky? Porque a gente tem a escravidão, que as pessoas eram comercializadas, elas eram propriedade de alguém, né? E aí né, a escravidão ela foi abolida e tal. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, em 1888. Mas persiste desde a abolição da escravatura, né? Situações de trabalho análogas à escravidão, que são situações muito parecidas ou iguais a que a Chihiro passou, né? Onde você tem uma dívida com um empregador e você precisa trabalhar para pagar essa dívida, mas geralmente essa dívida só aumenta, né? Então a gente tem vários casos de, por exemplo, imigrantes que vêm para um país ou mudam de estado e tudo mais para tentar o trabalho em outro lugar. E aí eles chegam no lugar, eles não têm casa ainda, não têm moradia. Aí o empregador fala, não, mas aqui ó, você vai ter moradia e alimentação, pode vir trabalhar aqui comigo. O cara vai achando que é isso, né, que ele é um benefício a moradia e tal. Só que na verdade isso vai ser descontado do salário dele. Então todo mês ele vai ter esse gasto fixo com o patrão, então ele vai ficar
preso ao patrão, porque ele vai trabalhar para pagar a moradia que o patrão tá fornecendo para ele, né? E ele nunca vai conseguir sair daquilo, até porque ele tem que pagar tudo pro patrão, e aí o salário dele é comido inteiro, né, com aquilo, e ele não consegue sair daquela situação. E é mais ou menos o que acontece com a Chihiro. Ela faz um contrato, ela perde a identidade dela e ela não consegue sair, escapar dessa situação. E aí, Vic, pesquisando sobre esse tema, eu lembrei da Cinderela. Porque a Cinderela, ela também tá ali fazendo o trabalho doméstico, né? Todo mundo conhece a história da Cinderela, né? A mãe dela morre, aí o pai dela casa, e aí o pai dela morre, e aí ela fica sob os cuidados da madrasta, que já tinha outras filhas, só que trata ela, né, como uma empregada doméstica, e ela não tem nenhuma perspectiva para sair daquilo. Ela, tipo, mora no porão, ela não tem roupa, as roupas dela são tudo rasgado, inclusive ela mesma costura as próprias roupas, e ela tem uma situação de cárcere ali, tanto que a gente vê, se a gente for analisar de uma maneira mais crítica e não pela perspectiva da fantasia, as únicas seres que ela conversa são os animais, os ratos da casa, sabe? Que são os amigos dela. É triste olhar por esse lado. E a gente vê assim, nossa, gente, que coisa horrível. Mas aqui no mundo real, a gente tem essas situações direto, inclusive aqui na nossa região, a gente teve recentemente um idoso que foi resgatado, né, e ele estava preso, né, entre aspas, numa fazenda, deram uma casinha lá para ele morar e ele trabalhava, né, para cuidar ali da fazenda e morava nesse lugar, mas era uma situação completamente degradante, assim, né? E foi o que a Cinderela passava e tem nos dias de hoje. E eu acho legal, Vi, que a gente pegar e dar um bizu para definir bem o que é essa situação de trabalho análoga à escravidão, que tá no Código Penal isso, né? É um crime você colocar, né, alguém nessa situação. Então vamos lá, alguns tópicos aqui para a gente analisar melhor. Condições análogas à escravidão, segundo o Código Penal, 149. Submeter alguém a trabalho forçado ou alguma jornada de trabalho exaustiva. Então tem leis trabalhistas que falam o quanto uma pessoa pode trabalhar por dia. Se ela trabalha mais do que isso, já é considerado uma situação de trabalho análoga à de escravo. Quando sujeita alguém a trabalhar em condições degradantes de trabalho. Então, se é um trabalho insalubre que não tem nenhuma segurança, né? É lógico, a gente tem que trabalhar muitas vezes em altura, né? Pessoas que trabalham em altura, em lugares frios, em lugares quentes, no tempo, né? Tipo, no sol o dia inteiro. Mas se você não oferece, né? Se o empregador não oferece condições para proteger a saúde do funcionário que trabalha né, em situações de risco, né, ele também é uma condição de trabalho ruim, né, que se for excessiva é considerado análoga à de escravo. E quando restringe por algum meio a locomoção, isso muitas vezes em relação ao transporte, então, você vai ter que trabalhar lá cortando cana no meio da fazenda, então não tem transporte, então você fica lá a semana inteira, depois você dá um jeito de ir embora. Então é isso também. Ou também quando o empregado tem uma dívida impagável com o empregador, que acontece mais do que a gente imagina. Então são situações em que a pessoa realmente não consegue escapar, ela pode ser ameaçada, ela pode sofrer várias coisas, né? E ela acaba se sentindo ali mesmo perdendo seus direitos, né? E eu acho que por isso que eu gosto bastante de lembrar de Chihiro, porque é realmente isso. A pessoa, ela tem essa crítica que o filme traz, da pessoa que quando ela se torna, né,
ela começa a trabalhar, começa a fazer esse tipo de trabalho escravo, ela perde a identidade dela, ela não tem mais nome, ela não tem direitos, ela não tem vontades, então tudo isso é muito forte. E tem um outro personagem que também é muito simbólico no filme da Chihiro, que eu gosto bastante dele, que é o Kamaji. E daí quando ele vai se apresentar para Chihiro, é um dos primeiros personagens que aparece, ele se intitula o escravo das caldeiras. Então, assim, ele não é um funcionário, ele não é uma pessoa, ele fala, eu sou o Kamaji, o escravo das caldeiras. E ele tem, então, uma função específica na casa de banho, que é, então, manter a água quente, ele faz outras coisas. E ele tem um formato, assim, o corpo dele é como se fosse uma aranha. Mas assim, ele não é que ele é uma aranha, ele é uma pessoa, só que ele tem vários braços, então ele fica parecendo uma aranha. E eu acho que é muito a personificação do funcionário multitarefa, sabe? Porque como ele tem vários pares de braço, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, ele trabalha o tempo todo, freneticamente, fazendo várias coisas. Então, eu acho que também é outra figura, assim, muito forte para falar de escravidão. E se a gente for parar para pensar, né, na história, a gente lembra muito da escravidão que os negros sofreram aqui no Brasil, a gente também tem a escravidão dos povos indígenas, só que é muito importante a gente lembrar disso tudo que aconteceu, da história, mas saber que a escravidão não permanece só na história, né? Então, hoje, aproximadamente, né, de acordo também com dados da Organização Internacional do Trabalho, existem cerca de 50 milhões de pessoas trabalhando forçado. E isso é muita coisa, gente. 50 milhões de pessoas no mundo é bastante coisa. E desse número, a gente tem também uma divisão. Eu vou até pegar aqui para vocês para falar com mais detalhes. 28 milhões são trabalhos forçados, então são pessoas que são forçadas a trabalhar, e 22 milhões são pessoas que passam, então, por casamentos forçados. Então, casar sem consentimento também é considerado uma forma de escravidão. E muitas crianças passam por isso. Então, assim, esses números até devem ser subnotificados, né? A própria reportagem fala que esses números devem ser subnotificados porque muitas outras crianças e muitas outras mulheres devem ser forçadas, principalmente, né, mulheres e crianças que a gente tem os dados, mulheres e meninas, são forçadas a casar e realmente é um número muito expressivo. E outra coisa que é bastante relevante também é que nos últimos 5, 6 anos, então assim, de 2016 a 2021 mais ou menos, que essa pesquisa, né, feita mais ou menos até 2021, né, desses 50 milhões de pessoas que são escravos nos dias de hoje. Então a gente tem aí nos últimos 5, 6 anos, de 2016 a 2021, que cerca de 10 milhões de pessoas foram registradas a mais. Então é mais ou menos assim, deixa eu explicar melhor. Nos últimos 5, 6 anos, mais 10 milhões de pessoas foram registrados nesse número. Então assim, antes era tipo 40 milhões e nos últimos 5, 6 anos aumentou para 50 milhões. Então assim, esse é um ponto muito forte em relação a esse assunto, porque nos últimos anos a escravidão tem aumentado muito e isso é preocupante, porque ao invés de diminuir, né, algo que ao invés de ficar na história, de ser esquecido, não, tem aumentado nos últimos anos. E exponencialmente, né? Que Exato. é bastante preocupante. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e vi que ainda nesse tema sobre casamentos arranjados e até sobre as mulheres, né, nessa situação de trabalho forçado, um dos últimos arcos do anime, o Demon Slayer, a galera se passa, né, num local que chama Distrito do Entretenimento. E assim, eles não falam abertamente o que é esse tipo de entretenimento, mas é um entretenimento sexual nesse local, né? É um anime mais voltado para crianças, adolescentes, então ele não fala isso abertamente, mas quem é adulto consegue perceber, porque lá as meninas, elas são compradas e comercializadas entre uma casa e outra, né? E muitos viajantes que passam por lá compram uma esposa. E ainda naquela pesquisa
que a gente fez, né, é da Organização Internacional do Trabalho, eles falam que a exploração sexual forçada representa 23% de todo o trabalho forçado no mundo. E também, né, tem essa estimativa aí de que 22 milhões de pessoas têm casamento forçado, né? E a gente vê essas temáticas sendo levantadas também em obras da ficção. Exato, outra personagem que eu acho bem legal a gente lembrar também é a Daenerys, a Rainha dos Dragões. Não na série que foi feita, porque na série, obviamente, os atores, né, e os personagens eram mais velhos, porque colocar crianças nessa série, né, colocar uma criança no personagem da Daenerys, ou até mesmo colocar uma pessoa mais velha, mas que aparentasse ter 13 anos, que é a idade que a Daenerys tem nos livros, quando ela é forçada a se casar, seria muito forte. Mas assim, no livro, essa personagem tem 13 anos quando ela é forçada. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem vários personagens da ficção que passam por esse dilema. Você falou da Cinderela, da Disney, as princesas da Disney quase todas são menores de idade. A gente tem, por exemplo, a Jasmine, que ela tem, eu acho que eu não lembro se ela tem 15 ou 16 anos, mas ela também tá naquele rolê de que ela precisa casar e ela não quer casar, e ela quase é obrigada a casar lá com o Jafar, e também traz muito essa questão dos países árabes, né, e a cultura do casamento forçado e do casamento com menores de idade, que é muito sério. E é muito interessante a gente observar também lá em Demon Slayer, Vic, que nesse arco, né, tem um espadachim que é mais velho, né, e os mais novos, que são os protagonistas. E aí os mais novos se vestem de mulher e o mais velho vai vender eles, né, as meninas, né, eles disfarçados de meninas, para se infiltrar, né, nesse distrito, ver o que está acontecendo de errado. E aí ele vende as meninas, né, e como objetos mesmo. Então tem tipo assim, uma que ela não é tão bonita, mas ela é boa em tocar instrumentos. A outra que também não é tão bonita, mas ela é muito educada e prestativa. E a outra que é bonita, mas fala só abobrinha, sabe? Então ela tem que ficar quietinha, porque o papel dela é ser bonita e só isso, né? E as meninas são comercializadas por conta disso. Então tem essa questão da objetificação. E aqui no Brasil a gente teve recentemente, não faz muito tempo, acho que foi em 2014, uma campanha da Fraternidade da CNBB que falava sobre tráfico humano. Então não é uma realidade distante da nossa, né? Aqui no Brasil a gente tem esses problemas também. Uhum. E falando no Brasil, a gente tem alguns dados do Ministério Público do Trabalho referente ao primeiro trimestre já desse ano. Então, a gente tem aqui o dado de que cerca de 918 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo. Então, assim, são muitas pessoas e foi, assim, só no primeiro trimestre, assim, desse ano. Então, é muita gente que vive o trabalho escravo aqui no Brasil, e isso que foram resgatadas. Tem muita gente que a gente não fica sabendo, muito caso que é subnotificado, é lógico, é algo que viola a lei, então essas coisas são feitas de forma escondida, e muitas vezes o trabalhador ele também é coagido, ele é ameaçado, então muitas vezes ele também não busca ajuda, ele não sabe nem como buscar ajuda, exato, né? ele não consegue, né, buscar ajuda. Muitas vezes pode até ser que alguma denúncia aconteça e alguém vá investigar, mas pelo trabalhador ele tá nessa situação, muitas vezes ele nem pede ajuda, assim, mesmo quando acontece alguma vistoria, alguma coisa, ele se coloca, não, tá tudo bem, tô trabalhando e tá tudo certo, quando na verdade não. E se a gente for parar para pensar também na história do Brasil, o Brasil foi construído, né, muito construído pela mão de escravos. Então a gente tinha a colônia portuguesa, né, que veio para cá, e nisso os povos indígenas foram escravizados, foram dizimados, e a gente também teve um número muito grande de pessoas, né, de africanos que vieram para o Brasil para a escravidão, cerca de 4 milhões de pessoas entre o século XVI e o século XIX, se eu não me engano.
Então, assim, é muita gente trabalhando, vou até confirmar aqui para vocês, isso mesmo, século XVI e século XIX aproximadamente. Então, 4 milhões de mulheres, homens, crianças foram trazidas para cá. E o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos aqui do continente americano. Então, assim, é um número muito grande e, historicamente, a gente ainda não ter evoluído nesse sentido de abolir completamente o trabalho escravo é muito grave. E tem essa questão também, né? A escravidão ela foi abolida sem nenhuma política pública de reinserção dessa população escrava no mercado de trabalho, na sociedade. Exato. Né? Então, por isso que se persiste muito. Né? Inclusive, né, tem essa questão sobre o trabalho doméstico. O trabalho doméstico no Brasil ele, né, é muito grande, né? Não o trabalho doméstico análogo à escravidão, agora de uma maneira geral. Mas a maioria das mulheres, né, a maioria são mulheres e são mulheres negras de baixa renda, né, que fazem esse trabalho doméstico. Né? E, inclusive, é uma situação preocupante porque muitas mulheres vivem ainda em situação de trabalho análogo à escravidão em casas de família. Né? No ano passado, em 2022, a Organização Internacional do Trabalho fez uma campanha justamente para combater essa situação. Aqui na nossa cidade, a gente teve um caso recentemente que chocou, né, a cidade, a região inteira, que uma mulher ela foi resgatada depois de trabalhar 20 anos para uma família em um condomínio de luxo aqui, né, e ela tinha os documentos dela retidos e tal, e ela foi resgatada depois de 20 anos trabalhando sem nenhum direito, né? E a gente vê 20 anos, cara, é muito tempo, é uma vida, essa pessoa perdeu 20 anos da vida dela. E isso tá aqui do nosso lado, né? Pode estar na nossa cidade e muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente tem os dados do Brasil e a gente também tem os dados aqui da nossa região, aqui do Vale e região Bragantina também, que 69 vítimas, né, de trabalho escravo foram resgatadas nos últimos 15 anos. Então também é bastante gente. Essas informações são do Ministério do Trabalho e Emprego, né? A gente pegou também de uma reportagem. E é muita gente, assim, nos últimos anos. E tá aqui, tá em São José, como você citou o caso do senhor, né, do idoso que foi resgatado também. Então, assim, essas pessoas estão aqui, estão trabalhando perto da gente. Pode ser um restaurante que tem no seu bairro, pode ser uma fazenda, um sítio que fica próximo da sua casa e a gente não percebe essas coisas acontecendo. E é legal a gente falar que alguns setores, eles são, tem mais, é mais comum ter situação de trabalho análogo à escravidão, né? Então a gente tem o setor têxtil, então muitas marcas, inclusive, aí nos últimos anos, foram condenadas pela internet, vamos dizer canceladas, né? Na internet, porque descobriram que elas mantinham, né, a fabricação dos produtos dela com mão de obra praticamente escrava, né? Sei lá, vai produzir uma blusa, um sapato, qualquer coisa num país, né, com uma condição pior, assim, usar a mão de obra mais barata e pagar mais barato ainda sobre regimes exaustivos de trabalho. Mas a gente vai dar mais uma pausa e já volta para o nosso último bloco. Estamos de volta e a gente estava comentando, né, sobre esses setores que é mais comum, né? A gente falou da indústria têxtil e também o setor agrícola, né? Que tem muita gente lá enfiada nas fazendas e é comum nas fazendas terem essa questão de dívida, né, com o empregador. Então, trabalha em troca de moradia e alimentação, só que você não ganha mais nada além disso, porque você já ganha moradia e alimentação. E aí a gente tem um outro exemplo na cultura pop, que eu citei na escalada, que é o Denji lá de Chainsaw Man, que é um anime recente, a galera tá gostando aí pra caramba, os otakus de plantão. E
que o que é? O pai do protagonista tinha uma dívida com um agiota lá. Uhum. E ele não conseguiu pagar e tal, e mataram ele. E aí ele pega essa dívida, né? E aí ele tem que trabalhar só para pagar a dívida do pai, senão vão dar linha na pipa nele. E ele, assim, a vida dele é horrível, porque ele dorme, assim, aonde dá, então ele não tem casa. Todo o dinheiro que ele consegue fazendo os trabalhos lá dele é para pagar a dívida, então ele não tem nem dinheiro para comer, então ele fica revirando lixo. Às vezes ele ganha uma maçã e ele é a única coisa que ele come em dias, né? Então é essa situação, né? Que, nossa, no anime parece um absurdo você ver essa realidade, mas aqui no nosso mundo real a gente tem pessoas vivendo dessa forma. Uhum. E só pra gente retomar aqui, eu queria lembrar de novo de Chihiro, porque a gente tem, então, uma obra em que, assim, aparece em vários momentos muita comida, né, muita fartura. Então, assim, tecnicamente, isso leva a gente a pensar, assim, que tem comida para todo mundo, né, que teria espaço para todo mundo, só que não é bem assim. E isso bate também com um dado que a gente tem da Organização Internacional do Trabalho, que é a relação de onde, né, a escravidão está. Existe relato de trabalhos, né, e análogos à escravidão em todos os lugares do mundo, mas existe um índice que é assim, mais da metade, né, 52% de todos os casos de trabalho forçado e 1/4 de todos os casamentos forçados ocorrem em países de renda média alta ou alta. Então, assim, também mostra que, né, países desenvolvidos, países que têm riqueza, países que em tese teria, né, oportunidade para todo mundo, evolui muitas vezes só cientificamente, né, não evolui mesmo a gente, né, se a gente for parar para pensar, evolui só de um aspecto que é o financeiro, né, o tecnológico, não evolui numa forma humana, né? Então, assim, é muita escravidão em países desenvolvidos. E tem uma frase que eu achei bem bacana também pra gente fechar, né, o programa e deixar essa mensagem, que é da Gracie Forrest. Ela faz parte, né, ela é diretora fundadora da Walk Free, que é uma das organizações de direitos humanos que trabalha junto com a Organização Internacional do Trabalho, e ela tem uma frase que é assim: a escravidão moderna é a antítese do desenvolvimento sustentável, né? No entanto, em 2022, continua a sustentar a nossa economia global, que é bem isso, né? E a gente evolui, mas continua tendo escravidão. Então, assim, de que adianta enriquecer, né, se isso também não é para todos, ou todas as pessoas não são cuidadas, né, não são respeitadas nos seus direitos. E daí ela fala: é um problema criado pelo homem relacionado tanto com escravidão histórica quanto com a desigualdade estrutural persistente. Em tempos de crises cada vez mais profundas, a vontade pública genuína é a chave para acabar com esses abusos dos direitos humanos. Então, realmente, o poder público precisa atuar coibindo tudo isso. E para deixar, a gente tem um site muito importante que eu queria deixar para vocês, então, o link, que é o ip.cit.trabalho.gov.br, que é o sistema IP. Então, através desse sistema, qualquer pessoa consegue denunciar um trabalho escravo anonimamente. Então, se você em algum momento perceber que alguém está nessa situação, denuncie. Ou você mesmo, se você está nessa situação, busque ajuda. E busque ajuda de qualquer forma, sabe? Liga para a polícia, sabe? Pede ajuda de alguma maneira. Denuncia, né, se você sabe de alguém, porque não é possível que em pleno século XXI a gente permita, a gente feche os olhos para essas questões, né? E se você souber, ou se você vive dessa situação de alguma forma, né, denuncia isso, porque a gente tem que evoluir como pessoa, né? Então é isso, galera. O Pode Ser de hoje fica por aqui. Não esqueça de acompanhar a gente aí em todas as redes sociais. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, na TV aberta. Não tem desculpa para não assistir o Pode Ser, né, Vicky? Verdade, na TV aberta nós somos o canal 12.3 aqui em São José dos Campos, se você for da cidade. A gente fica por aqui, mas a gente espera vocês na próxima semana.